com a vitória do Palmeiras ontem para cima do Juventude, vitória que já era esperada, já era previsível que o Palmeiras iria vencer o Juventude jogando em seus domínios. O Palmeiras abre 3 pontos de vantagem do Flamengo na liderança do Campeonato Brasileiro. Se a gente pensar que há 6, 7 rodadas, 5 rodadas atrás, o Flamengo era líder com sobras e ainda teria o confronto direto com o Palmeiras, que vai ter daqui a alguns dias, o Flamengo poderia abrir vantagem para cima do Palmeiras, se a gente pensar nessa possibilidade, uma possibilidade que era muito possível. O Flamengo enfrentar o Palmeiras e poder ter a chance de abrir 3, 4 pontos de vantagem. Nesse momento o Flamengo está 3 pontos atrás do Palmeiras na liderança do campeonato, na briga pelo título do Campeonato Brasileiro de 2025. Claro que tem arbitragem, sabemos que a arbitragem tem favorecido o Palmeiras, não só esse ano, mas como em anos anteriores também. Mas o Flamengo, de maneira alguma, o Flamengo não pode estar liderando o campeonato e perder pontos aí nas últimas 3, 4 rodadas. O Flamengo perdeu pontos em todas as rodadas. E o Palmeiras, muito competitivo, fora a questão da arbitragem, muito competitivo, como todos os anos o Palmeiras é competitivo. Mais uma vez o Palmeiras aproveita esse mole, esse vacilo que o Flamengo deu aí nos últimos jogos, e o Palmeiras assume a ponta. E ainda tem mais, ainda pode perder o jogo para o Flamengo no Maracanã, que ainda irá continuar líder do Campeonato Brasileiro, provavelmente continuará como líder. O Palmeiras que na próxima rodada, a rodada agora pós data FIFA que foi importante para o Flamengo. Desta vez a data FIFA foi importante para o Flamengo, porque a parada foi benéfica para o Flamengo. O Flamengo continuasse jogando daquele jeito que vinha jogando, enquanto tivesse jogos, o Flamengo iria perder. Então a data FIFA foi importante, foi bom para parar, para o Felipe Luiz tentar reorganizar as ideias e encontrar uma equipe novamente para tentar agora no pós-data FIFA, tentar fazer esse time jogar futebol novamente, porque o time parou de jogar já faz alguns jogos, o Flamengo parou de jogar. Sem força, sem inspiração, sem vontade, sem técnica. O Flamengo dos últimos jogos tem sido assim. Tá? E no momento decisivo da temporada, não é momento do time começar a baixar performance. Não é momento. Enquanto o Flamengo baixa a performance, o Palmeiras, como em anos anteriores, o Palmeiras está em viés de alta por essa razão, que nesse momento é líder do Campeonato Brasileiro. O Flamengo vai enfrentar no pós-data FIFA o Botafogo, jogo difícil, complicado no Newton Santos. O Botafogo vai tentar arrancar pontos do Flamengo a todo custo. E o Palmeiras enfrenta o Bragantino, aqui em São Paulo. E o Palmeiras, o jogo não é tão difícil assim. O Bragantino está ali entre os 6, 7 primeiros, mas na parte de cima da tabela, mas time por time o Palmeiras é melhor. E o Flamengo não pode nem pensar em perder pontos para o Botafogo. E na outra rodada o Flamengo vai enfrentar o Palmeiras, e aí com a obrigação de vencer o Palmeiras a todo custo, para tentar pelo menos encostar ali na tabela e torcer para o restante do campeonato, o Palmeiras perder pontos em algum momento, e o Flamengo precisa vencer, né? O Flamengo não pode, do resto do campeonato, ser irregular. Daqui para frente, o Flamengo, que até pouco tempo era líder do Campeonato Brasileiro, daqui para frente, se o Flamengo quiser continuar, se o Flamengo quiser ser campeão brasileiro de 2025, o Flamengo vai ter que, o aproveitamento do Flamengo precisa ser de praticamente 100% daqui para frente. Se não for um aproveitamento de praticamente 100%, o Flamengo vai perder o título, o Palmeiras vai comemorar mais um título no final de 2025. E ainda tem o Libertadores no meio do caminho. Jogo importantíssimo, de vida ou morte contra o Racing. O Flamengo tem os 3 próximos jogos que não pode perder. O Flamengo não pode perder para o Botafogo, o Flamengo não pode perder para o Racing, o Flamengo não pode perder para o Palmeiras, depois do Botafogo, o próximo adversário do Brasileiro. O Flamengo tem 3 jogos decisivos, que empate não serve. Só a vitória importa nesses próximos 4 jogos, nesses próximos 3 jogos. E aí precisa ver se o Felipe Luiz vai encontrar soluções. Se perdeu em alguns momentos, o Felipe Luiz, ele comete alguns erros de jovem treinador que comete um erro no último jogo agora de colocar o Wallace no lugar do Arrascaeta. O time ficou sem armador, ficou sem o Arrascaeta e sem o Carrascal. Tudo bem que o jogador a menos, mas o Flamengo precisava de um gol, e jogar sem Arrascaeta e sem Carrascal é praticamente impossível. Coloca o Wallace na fogueira de novo.
Já havia colocado o Wallace na fogueira no jogo contra o Atlético Mineiro, que colocou o menino para bater o pênalti, que não deveria ter batido o pênalti. A responsabilidade entra na conta do Felipe Luiz. O Wallace não deveria ter batido aquele pênalti contra o Atlético Mineiro, que o Flamengo foi eliminado. E o Wallace não deveria ter entrado contra o Bahia, no jogo com o Flamengo com um jogador a menos. E o Cleiton também, ele coloca o Cleiton, que ele nunca coloca o Cleiton para jogar. O Cleiton nunca joga. E aí quando coloca o menino no lugar do Danilo, que é experiente, foi expulso, e na fogueira. Então ele coloca dois meninos na fogueira, mais uma vez, lembrando que o Wallace não deveria ter batido aquele pênalti contra o Atlético Mineiro, e o responsável é o Felipe Luiz. Isso entra na conta do Felipe Luiz. Flamengo nesse final de temporada, que poderíamos estar mais animados para esse final de temporada, com o Flamengo líder do Brasileiro, com o Flamengo aí, ó, se preparando para fazer um grande jogo contra o Racing no Maracanã, lotado. O Flamengo entra com a pressão dos próximos jogos do Brasileiro, uma obrigação de ter que vencer. O Flamengo tem time para ganhar nos próximos 3 jogos, por exemplo, de Botafogo, Palmeiras e Racing. Tem time para isso. O problema é a necessidade. O Flamengo chega nesse momento com a necessidade de ganhar todos esses 3 jogos. Claro, teremos o restante do campeonato, teremos mais jogos da Libertadores, mas os próximos 3 jogos o Flamengo tem essa pressão de ter que ganhar. Precisa ganhar se quiser sonhar com os títulos brasileiro e o da Libertadores em 2025. Bora falar de futebol.